Sejam bem-vindos a mais um programa aqui de Coração para Coração. Eu sou a Josi Oliveira, aqui com você e com o querido pastor Nivaldo Nassif, que vai aqui também compartilhar um pouco do seu conhecimento e aquilo que Deus colocou no coração dele para falar de um tema tão interessante. O tema de hoje será criança idealizada vezes criança realizada. Quantas coisas nós iremos tirar disso aqui, muitos insights. Então, já mergulha aqui conosco nessa conversa, pega o teu café, a tua água ou o teu chazinho e não esqueça das suas anotações, porque com certeza terá conteúdo de valor aqui para você. E eu quero deixar aqui o texto de Mateus 18:10, que diz: Fiquem atentos para não desprezarem nenhum destes pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles, lá nos céus, veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Ou seja, os anjos que Deus designou para cuidar de nós, criancinhas, essas criancinhas que às vezes são desprezadas, essas criancinhas que foram idealizadas e não nasceram como deveriam nascer, enfim, tudo isso nós vamos falar dentro desse tema. Então, pastor Nassif, minha gratidão pelo seu tempo de estar aqui conosco. Uma honra para mim. O pastor Nassif tem uma experiência aí já há muitos anos pregando a palavra de Deus, é missionário, é pastor, já liderou vários ministérios, já fez vários programas sociais também. Tem um programa que depois ele vai falar um pouquinho aqui também, viu, pastor? Depois o senhor compartilha o seu programa aí também, né? Você tem um curso. E também ele tem pós-graduação em psicanálise e hipnoterapia, então ele também vai compartilhar um pouquinho da experiência dele aqui conosco. Então, vamos lá, pastor, sem mais delongas, vamos entrar nesse tema que eu tenho certeza que as pessoas estão aí bem curiosas para saber o que nós vamos estar compartilhando com elas. Muito bem. Mais uma vez, obrigado. Uma honra para mim estar aqui no seu programa e junto do seu auditório fidelíssimo. Quase sempre quando falamos sobre criança idealizada versus criança realizada, nós queremos dizer que os pais, quando engravidam, e é gostoso quando o casal engravida, não só a mulher, porque a gente engravida junto, pelo menos emocionalmente. Nas 3 vezes que minha mulher engravidou, eu engravidei com ela. Eu tive todos os desejos, eu comi pra caramba, engordei a beça. A única diferença pós-parto é que minha esposa voltou ao tamanho normal e eu não, só fui acrescentando mais e ficou até hoje. As 3 gravidezes ainda estão dentro de mim. Comi a beça. E é gostoso quando os pais engravidam, porque a mulher está vivendo uma série de transformações importantíssimas na vida dela, no emocional dela, no corpo dela. E o marido também, ele vai acompanhando isso passo a passo, vai percebendo as mudanças, idealmente falando, vai amar a sua esposa com um amor muito especial neste processo todo da gravidez até o parto. E durante esse tempo, tem aquela escolha de será menino, será menina? E tem aquelas festas de revelação, que isso tudo é muito gostoso de fazer. E quando já sabemos o sexo, então, vai chamar fulaninho, vai chamar fulaninha, vamos dar os nomes, ter lista de nomes de menina ou de menino, dependendo de quem vem por aí. E todo esse processo vai se construindo um quarto, com os móveis, com a decoração adequada ao sexo da criança que vem vindo. Todas essas expectativas são maravilhosas. E neste momento, ou nestes momentos, os pais começam a idealizar a criança. Se for uma menininha, vai fazer balé, vai andar de vestidinho de rendinha, sei lá se isso existe ainda, vai, vai jogar tênis, vai fazer piano, vai passear comigo, vai fazer a faculdade e tal. A criança nem nasceu, mas a gente já decidiu pela faculdade que ela vai fazer, e etc, etc. A gente se imagina pegando no colo, rolando no chão, brincando, a criança interagindo com a gente. Se é menino, então o pai vai dizer, não, vai torcer pro meu time, e já compra
roupinha de futebol, a criança nem nasceu, mas já compra para a criança, já compra a bola de futebol, já começa a idealizar, nós vamos acampar, nós vamos viajar juntos, vai ser o meu grande companheiro de vida. Então, todos esses processos a gente chama de a criança idealizada. Todavia, há casos em que, ao nascer a criança, ou às vezes até antes do nascer já se sabe, que a criança tem alguma dificuldade ou um problema físico, talvez uma parte do corpinho não desenvolveu adequadamente, ou um processo que vai trazer uma paralisia, ou mesmo uma dificuldade no cérebro da criança que vai fazer com que ela fique mais atrasada no aprendizado, que se chama retardo, né, que está atrasada, um retardo mental, ou a criança vai nascer com alguma condição. Hoje a gente chama o autista e o Down síndrome não mais de doença, mas sim de uma condição. Não se considera na medicina o Down síndrome e o autista, bem como outras síndromes, como doença, mas sim como uma pessoa que tem uma condição diferenciada. Lá no passado, estou falando de 50 anos atrás, no Brasil se chamavam crianças com síndrome de Down de mongoloide. Depois isso se tornou inaceitável, passou a se chamar portadora da síndrome de Down. Depois passou a se chamar crianças especiais. E ficou mais ou menos assim, todas as crianças que têm uma condição especial passaram a se chamar os Special Kids, as crianças especiais. Todavia, seja lá qual for o espectro desta criança, quando o médico vem e avisa os pais, sua criança tem esta condição, imediatamente, emocionalmente falando, a criança idealizada é como que morreu. Ela acabou de morrer. O médico veio dizer para a gente que a criança que a gente idealizou morreu. E aquilo é um choque tão grande, porque é quase ver o médico como quem assassinou a idealização dentro de nós. Que direito ele tem para matar a criança idealizada? Todavia, os pais, no meio deste choque, perdem o chão debaixo dos pés, ficam como quem estão mareados, tontos, bêbados, e vão ter que enterrar esta criança idealizada e fazer luto emocional da criança que não veio. Mas aí você tem o outro lado, que é a criança realizada. Há uma gigantesca diferença entre criança idealizada e criança realizada, mesmo em crianças que nasceram, vamos assim dizer, normais, sem nenhuma condição física ou mental. Mesmo a criança chamada normal, quando ela vem à luz, os pais vão perceber que a realizada é bastante diferente da idealizada. Porque os pais estão idealizando uma criança anjo, criança maravilhosa, uma criança que vai vir e vai olhar para os dois e falar assim, ai, que bom que eu estou conhecendo vocês. Ai, olha, eu quero cooperar, o que eu posso fazer? Não, a criança vem chata, chorando, gritando, você não entende a criança, você não entende um monte de coisas que a criança está passando. Então, aí você começa também a perceber que mesmo a criança sem nenhuma condição especial, ela vai ser diferente da idealizada. Mas quando tem uma condição especial, a diferença é astronômica, é grande, é chocante, machuca, porque é um impacto de cara. E começam as confusões mentais por conta das crenças que a nossa sociedade impetrou em nós. Como assim
essa criança tem uma condição especial. Pastor, Então, antes do nesse senhor andar da continuar carruagem, nesse raciocínio, deixa eu fazer uma pergunta nesse sentido. Eu acho que a gente poderia dividir aqui dois momentos, né? Primeiro, os pais, em relação a essa introdução que o senhor faz sobre essa criança idealizada. Os pais, quando eles engravidam, eles já começam a idealizar essa criança baseado na imagem deles, né? Naquela criança que eles foram e que às vezes já viveram essa rejeição de ou a criança que eles não foram e querem que a minha seja diferente. quero ser, Não exato. quero Então que ela tem dois passe o que eu caminhos. passei, né? Exato. Então tem o lado eu vou ser o que essa criança não foi, ou seja, ela vai ser a minha réplica, né? Nas condições, então, que eu não tive, ela vai ter. E também tem aquela, eu gostei desse modelo, então eu vou seguir o mesmo modelo que eu recebi, não é? E que os dois vão sofrer de qualquer forma, da mesma forma que a idealizada sofre e a realizada que acaba não sendo realizada, pelos fatos que o Senhor também colocou aqui. Então, a minha pergunta é, baseada nas suas experiências, o impacto disso na vida do pai, desse primeiro momento aí, que vem a informação do médico, e que o médico, essa autoridade, né, passa para ele essa realidade, né? Qual o impacto aí no primeiro momento? O senhor já também experimentou isso, tanto na sua vida pessoal, de ser uma criança, né, com uma condição. Então, o senhor tem duas experiências para compartilhar, de pai e a de pastor, ou de um profissional também, que trata pessoas que estão vivendo, lidando com esses conflitos aí, né? Bom, em primeiro lugar, o leque de possibilidades de reação é imenso. Depende Uhum. da cultura, do conhecimento geral, depende do ambiente familiar, da cultura familiar de onde veio esse homem. Eu vou dar um exemplo pequeno. Eu vivi nos anos 89, 90, 91, no interior do Uruguai. Muita coisa mudou, evidentemente, mas naquela época, no interior do Uruguai, era bem interior, largado no tempo. O que foi muito comum em pequenos países, ou até em grandes países da América Latina, que a capital era um pouquinho moderna e o resto do país ficava para trás. E o Uruguai foi dessa maneira, assim, nos anos 80. A capital era importante e depois você tinha o resto. Você tem uma ideia, quando eu vivi no interior do Uruguai, para eu fazer uma ligação telefônica da cidade onde eu estava para uma cidade 25 quilômetros depois, 18, 19 milhas de distância, eu tinha que ir numa companhia telefônica, entrar numa cabine, discar um número, falar com a telefonista e depois eu ficava esperando 5 ou 10 minutos na telefônica para ela completar a ligação com a cidade 18, 19 milhas distante de mim. Uhum. Esse era o progresso que existia no interior do Uruguai Uhum. naquela época. Hoje, com o advento da internet, tudo progrediu mais rápido, mas para ter uma ideia de como era parado no tempo. E os homens das fazendas e das vilas do interior do Uruguai eram gaúchos, né? Só que no Uruguai se chamava gauchos. Os gaúchos ficavam na porta dos bares com aquela roupa de gaúcho, com aquelas botas, com aquelas esporas, com aqueles pedaços de couro pendurado pelo corpo e uma faca gigantesca na cintura, nas costas deles, e eles ficavam conversando ali. E, e nessa época, o meu filho tinha 3 anos, 4 anos de idade, e eu saía de manhã para fazer coisas que eu precisava fazer na rua, como ir no correio, ir no mercado, ir na farmácia, tudo que eu tinha que fazer, eu botava meu filho no carrinho de neném da minha filha, que tinha 4 meses. Eu o amarrava porque ele era elétrico e não tinha noção de perigo, ele escapava, cruzava a rua sem olhar. Então eu amarrava o meu filho, o Rafa, e eu ia empurrando o carrinho de neném, fazendo farra com ele na rua e fazendo as coisas. E eu notava que os gaúchos ficavam olhando para mim e ficavam conversando. Eu percebia nitidamente isso. Então, um dia eu falei com um rapaz da cidade, falei, escuta, tem algum problema de empurrar meu filho no carrinho de neném? Ele falou assim, a sua esposa estava do lado? Eu
Falei, não. Falou, então nunca mais faça isso. Falei, por quê? Ele falou, não, só não faz. Falei, não, quero saber. Aí ele pegou, muito constrangido, me explicou. Ele falou, porque aqui, nessa cidade, solamente los maricones lo hacen. Quer dizer, só o gay que faz isso. Um homem que é gay, que quer ser mamãe, então ele empurra a criança no carrinho de neném. Então, só que aqui na nossa cultura, eles são rejeitados. E o que os gaúchos estão falando aqui na cidade é que o missionário brasileiro é gay. Ele é um maricom. Eu falei, cara, como é que eu vou resolver essa parada? Eu tenho que ajudar minha esposa. Ele falou, carrega o neném no colo. Eu falei, uai, e faz diferença? Ele falou, faz. Então, como ele era muito pesado, eu botava as pernas dele aqui no meu ombro, segurava as mãos, e ia caminhando com ele na cidade, quase morrendo. E eu notava que os gaúchos estavam me olhando e conversando por trás. Chamei o mesmo rapaz e falei, cara, os gaúchos seguem falando de mim. Ele falou, fica tranquilo que a história mudou. Eu falei, ah, é? Ele falou, é. Bom, passados uns dias, a diretora da escola pública, onde minha filha de 7 anos ia, me procurou em casa e disse assim, você sabe que a gente atende seu filho numa escola especial para crianças que têm necessidades. Ela não usou esse nome, ela usava um nome antigo. Crianças que ela chamava de criaturas com problemas. Não era filho, era uma criatura, naquela mentalidade antiga. Eu falei, sim. Ela falou, você sabe que tem várias crianças na cidade que precisam de atendimento, mas o pai não deixa que a Kombi, naquele tempo era uma Kombi lá, pare na porta da casa dele para trazer o filho para a escola. Porque na cultura gaúcha do Uruguai, o gaúcho é um macho perfeito. E se ele procriou um filho com dificuldades, a masculinidade dele estava em jogo. Então, eles não deixavam nem chegar na porta da casa dele. Eles pegavam a tal da criatura, prendia num quarto com a mãe e não sai de lá nunca mais. E se alguém perguntasse para o gaúcho, ei, gaúcho, tenés um hijo? Você tem um filho? Ele tirava aquela faca das costas e furava o outro cara, porque ele tinha certeza que o cara estava duvidando da masculinidade perfeita daquele homem. Então, esse é um tipo de reação que existia. Eu conheci em São Paulo, nós participamos de um... e a diretora da escola veio na minha escola e falou, por que você carrega seu filho no colo? Eu falei, porque falaram que eu não posso empurrar no carrinho. Ela falou assim, você pode me ajudar a falar com estes pais que não deixam os filhos virem para a escola especial? Eu falei, posso, mas por que eu? Ela disse, porque os gaúchos da cidade estão dizendo que se tem um cabra macho, é o tal do missioneiro brasileiro. Porque ele carrega o filho dele nas costas e mostra para todo mundo que é filho dele. Eu falei, nossa, em menos de um mês eu passei de el gran maricón para el gran macho. Vê o que é cultura, né? Sim. Bom, em São Paulo, nós participamos de um projeto chamado O Momento da Notícia, depois a gente pode falar sobre isso, e eu encontrei vários homens que abandonaram a família por conta do filho nascer com uma necessidade especial. Eu encontrei várias mulheres chorando muito, sendo acusadas pelo marido delas terem pulado a cerca porque eles não fazem filhos com defeito. Se nasceu, não é dele. Então, encontrei várias situações. E até hoje, os pais, quando recebem a notícia de que a sua criança é especial, eles tentam esconder. Não vamos falar para ninguém. Por que é isso? O que tem atrás? Tem uma história de cultura, de gerações tras gerações, que está no subconsciente dessa pessoa e que, por alguma razão, ela não quer contar para ninguém. Eu tenho pessoas muito próximas, não vou falar muito porque não quero que pense que eu estou falando mal deles, mas eu tenho pessoas na família muito próximas que nasceu o garoto, e você sabe que o autismo não dá para detectar quando nasce, é daqui a pouco, né? Com o crescimento e o aprendizado e o comportamento
você começa a perceber os espectros que podem estar por ali. Eles esconderam da família toda, né? Mas só falaram para a mãe. Mas a mãe tem irmãs, né? Que tem filhos e nunca esconde, né? Essas fofocas saem do controle. Mas por quê? Não vamos falar para ninguém, não. E vai esconder a criança pro resto da vida? Não tem. É muito melhor você abrir o coração logo, falar, olha, o médico disse, porque você vai receber ajuda. Você vai receber carinho, vai receber compreensão. Ninguém vai duvidar da sua masculinidade ou deixar de ser seu amigo por causa disso. E eu conheci, por via indireta, um sujeito no Nordeste, que era aquele chamado coronel, que teve um filho e o médico chamou e disse, olha, seu filho nasceu com síndrome de Down. Ele saiu do consultório do médico, foi para a enfermaria, para o berçário, chamou a enfermeira-chefe do berçário, pegou uma montanha de dinheiro, botou na mão dela e disse assim, troque meu filho por outro. Eu não quero esse. E ela disse, e se você não fizer, se você fizer, ganha esse dinheiro. Se não fizer, mando te matar. Ela disse, o senhor pode mandar me matar, porque no dia que nasceu seu filho, foi o único menino, o resto tudo é menina. Não tem como trocar. Aí ele não matou a enfermeira e levou o filho para casa e por 6 anos ele rejeitou a criança, ele nem queria ver. Até que um dia ele percebeu a riqueza, a beleza, a alegria que é ter uma criança com síndrome de Down. Ele se apaixonou por essa criança, se tornou o melhor amigo dessa criança e sempre que podia chorava os 6 anos que ele perdeu de alegria por ter rejeitado aquele anjo que Deus tinha mandado para eles. Então, eu conheço várias histórias de pais, só mais uma. Eu fui buscar minha filha no colégio, ainda em São Paulo, e fui com meu filho no colo. E uma senhora se aproximou e disse, olha, desculpa, sabe, eu queria falar com vocês. Eu falei, pois não, pode falar. É que eu tenho uma amiga, sabe, ela tem um filho, eu falei, igual o meu? Ela falou, desculpa, é uma menininha. E, sabe, ela é uma psicóloga, o marido dela é um dentista, mas eles estão rejeitando a criança. Eles estão até deixando, a criança já está com 3 meses, eles estão deixando de dar comida para ver se a criança morre. Você vê que são um casal bem... Conhecimento, né? Com conhecimento intelectual razoável, né? Você pode ajudá-los, só que eles não querem ajuda. Eu falei assim. Aí eu fiquei pedindo a Deus alternativas e passei em frente ao consultório dentário dele, que era na casa dele. Descobri depois. Liguei para ele, falei, olha, você não me conhece, uma amiga sua me falou que vocês têm uma criança com síndrome de Down, eu tenho um filho assim, desligou o telefone. Aí eu falei, vou tentar outra possibilidade. Marquei uma consulta, pedi para minha esposa ligar e falou, olha, queria marcar uma consulta com a minha filha. Então, aí eu levei a Camila, ele examinou, eu paguei por tudo, e quando eu paguei, eu falei assim, eu sou o homem que tem um filho com síndrome de Down que ligou para você. Ele deu um grito no consultório, um grito mesmo. Ah! A esposa dele veio correndo, que era na casa, o consultório. Ele apontava o dedo para mim e só falava assim para ela, foi ele, foi ele, foi ele, foi ele. E ela gritava com ele, foi ele o quê? E minha filha assustadíssima. E aí ele explicou, foi ele que ligou para mim, que tem um filho com síndrome de Down. A mulher só apontou a porta e disse, sai daqui agora ou eu chamo a polícia. Não sei para que ela ia chamar a polícia, mas eu também não queria ver a polícia. Me mandei. 2 meses depois, toca o telefone lá em casa, é essa mulher, ela quer falar com a minha esposa. E por umas 2 horas, a minha esposa só ligou o ran-ran, e ela, eu odeio, eu não quero, é uma injustiça. Pereré, pereré, pereré. E a minha mulher, ran-ran, quando minha mulher tentava, falava assim, cale a boca. Ela falava no telefone. E desabafou, 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 enfim, aceitou uma visita nossa, conheceu o nosso filho, que já era grandinho. E dessa maneira eles começaram a ter um processo de aceitação. Então, o leque de histórias é o mais diversificado possível. Eu acho que tem a ver com toda essa carga histórico, social, cultural, que ao longo da vida a gente vai adquirindo das gerações passadas, né? Pai para filho, essa coisa toda.
Então, por mais moderno que seja o mundo hoje, os seres humanos ficam bastante chocados e cada um vai ter a sua reação. Uhum. É muito impactante, né? Algumas coisas que o senhor colocou aqui, e me faz lembrar, né, quantas pessoas estão sendo rejeitadas pela cobrança, pelo medo dos outros, da rejeição do outro, né? Como o senhor falou, teve um momento que aquele homem apaixonou-se porque viu a beleza que é ter um filho com essa condição. Ou seja, é uma pessoa especial, como todos nós somos, né? E tem um lado que chama a atenção de diferente daquele ser humano, que é onde a gente vai olhar para o ser humano como um ser humano e não como um ser, né? Como essas pessoas falavam de uma criatura. Uhum. Agora, tem pessoas que são rejeitadas por menos até né? de uma condição mais especial, vamos dizer assim. Mas na nossa fala, a gente já coloca uma rejeição, né, pastor? No nosso comportamento, no nosso olhar, tudo isso porque a gente está se preocupando com a cobrança do outro. Então, entendendo isso, e eu sei que o senhor já se aprofundou muito em pesquisas e em estudos, até para se ajudar e ajudar outras pessoas também, né? Porque imagina, em um mês, o senhor muda de ser uma pessoa que estava sendo ali chamado de um maricom, né? Ou um homem que estava mudando, na verdade, o olhar daquelas pessoas que estavam acostumadas com aquela cultura. Olha o impacto de nós na vida dos outros quando a gente não deixa que essa cultura, que essa regra social, que essa cobrança ou que essa rejeição social tenha muito impacto sobre a nossa vida. Né? Eu acredito que naquele momento o senhor pensou no seu filho e em ajudar a sua esposa, o foco era esse, não nas pessoas, né? Porque se a gente Exato, muda as nossas lentes, qual é o nosso objetivo? Por que Deus me permitiu ter uma criança tão linda, maravilhosa, que vai me ensinar tantas coisas, vai me ensinar a ser um ser diferente e não só um ser humano comum, né? Porque com verdade. certeza quantas experiências, quantos ensinamentos e É, quanta mudança até nisso, né? De quebrar de padrão o senhor teve por isso, né? até a questão religiosa era importante. Eu lembro quando nós chegamos na APAE de São Paulo, naquelas entrevistas, a dona lá do Serviço Social perguntou para mim, qual a sua profissão? Eu falei, eu sou pastor batista. Ela disse, quê? Eu falei, ó, você pode pensar que não é uma profissão, mas é mais que isso, é uma vocação. Ela, não, eu quero falar, o que o senhor é? Eu falei, pastor batista. Ela falou, fala de novo. Eu falei, pastor batista. Eu falei, e como a sua religião vê o seu filho? Eu falei, com uma bênção de Deus. O meu filho, Salmo 139, citei para ela, diz assim, quando ele era uma substância ainda informe, eu, o Senhor, o conheci e o teci e entreteci de maneira esmeradamente maravilhosa no ventre de sua mãe. Portanto, o meu filho é obra da criação de Deus e nós recebemos como uma bênção. Ela falou assim, eu não sou religiosa, mas o senhor podia repetir tudo isso para mim? Eu repeti 3 vezes para ela. Ela falou, é porque nós temos um casal da igreja fulana, não vou dizer o nome, evidentemente, porque a igreja não tem culpa disso, Uhum. que eles têm uma filha, e eles estão trazendo aqui muito na marra, mas disseram na última entrevista que não vão trazer mais, porque o que aconteceu na gravidez foi um ataque maligno, foi uma obra de Satanás, que alguém mandou Satanás fazer contra a minha mulher. E a nossa filha nasceu assim, mas essa é obra maligna e a nossa igreja está em uma campanha de 30 dias de oração e jejum para expulsar os demônios de minha filha e ela ficar curada. Uau. Mas não é igual a religião? Eu falei assim, é igual, mas depende muito da interpretação da Bíblia. Ela falou, se podia ajudar esse casal? Eu falei, se eles aceitarem, e encontrei com o casal. Abrimos a Bíblia deles no Salmo 139, abrimos Jeremias 1, abrimos outras passagens da Bíblia. E, e eles começaram a olhar a criança não como uma obra do maligno. Eu falei, pensa bem, se é obra do maligno, como é que a sua esposa, tendo Jesus no coração, o diabo vai lá dentro do ventre dela? Será que Jesus não viu? Uhum. Cara, não é coerente o que vocês estão falando.
Sua criança precisa ser amada. E graças a Deus, virou a chave e eles passaram a receber. E mais tarde, quando eu morava nos Estados Unidos, por 2 vezes veio um cantor brasileiro, e eu vou falar o nome dele porque ele é uma benção, chamado Azaf Borba. Conheço. Azaf tem uma menina especial, que tem uma condição, uma síndrome, que faz com que ela fique mais como uma criança. Mas gosta de cantar, participa dos shows com o pai ou dos cultos também. E Azaf veio, e na primeira vez na nossa igreja, aí nós saímos, fomos jantar, tal, o Rafa estava com a gente, e foi aquela farra, e não sei o quê. Na segunda vez que Azaf veio, ele falou assim para mim, sabe, Nassif, eu sempre amei com um amor infinito a minha filha e minha esposa também, bem como os irmãos a amam, com amor infinito. Mas por toda a nossa vida, a gente orou para Deus curá-la. Mas depois que nós conhecemos vocês e conhecemos o Rafa, a nossa oração mudou. Nós estamos orando para Deus nos curar. E nós amamos a nossa filha agora com um amor duplamente infinito. Começamos a entender que ela era um instrumento de Deus na nossa vida, como ela é. Porque isso é maravilhoso num ser humano, ele amou. E o amor pedia pela cura. Até que, de repente, o amor pediu para se curar. E tirar dos olhos que ela tem uma condição e colocar nos olhos uma vestimenta nova em relação à própria filha. Então, desde então, Azaf e eu trocamos umas conversas. E ele já pôde dar testemunho disso em algumas vezes. Então, as experiências são as mais diferentes, né? Sempre é difícil para a gente. E a mãe também tem essas questões, não só o pai. Por exemplo, minha esposa, por mais ou menos um mês, talvez mais, ela segurava o Rafa no colo e chorava, sem nenhum controle. E eu perguntava, amor, você não quer o Rafa? Ela falou, lógico que eu quero. Eu tô chorando porque eu não sei como eu vou cuidar, como é que eu vou proteger? Como é que eu vou cuidar dele? Como ele vai ser? Ele vai andar? Ele vai falar? Naquele tempo não existia internet, não existia nada. O que eu faço para cuidar do meu filho? Ela chorava pelo futuro. E houve uma outra experiência muito legal com ela, que mais ou menos uns 3 meses depois, nos visitou um pastor chamado Rafael. E ele falou, como é o nome do seu filho? Eu falei, Rafael. Ele falou, meu nome, nome bíblico. Eu falei, bíblico? Eu tenho um amigo chamado Raffaele, que é um italianaço, pensava que isso era um nome italiano. Não, nome bíblico. Mas eu sou, naquela época eu era, agora não sou mais, nem sei mais como que é ser. Mas naquela época eu era professor de hebraico num seminário. E eu falei, não, nunca vi isso. Ele falou, não, tá lá em Crônicas. Aí eu fui procurar na Bíblia hebraica e achei lá, o cara chama-se Rafael. Rafael. Rafael, ele era porteiro do templo. Só fala disso na Bíblia, nada mais dele. E Rafa quer dizer cura ou curado, e El é Deus. A tradução do nome dele podia ser aquele que Deus usa para curar, ou curado por Deus. Eu não creio 100% de que só porque o filho tem um nome, ele vai ser na vida o que o nome significa. Tem muito mais a ver com o trato dos pais com a criança do que propriamente com o significado do nome. Mas eu gostei que eu tinha escolhido esse nome para o Rafa. E aí eu procurei Lucinha e falei, meu amor, eu fui procurar aqui na Bíblia, Rafael está na Bíblia. Significa curado por Deus ou aquele que Deus usa para curar. E o Rafael da Bíblia era porteiro do templo. Então, como eu sei que mãe tem um assunto muito íntimo com Deus, o que você escolhe? Que Deus cure o Rafael ou que Deus use o Rafael como porteiro do templo? Ou seja, ajudar pessoas a entrarem
no conhecimento de Jesus. A minha esposa, com lágrimas nos olhos, disse: eu desejo o meu filho como Deus o criou. A minha escolha é a segunda, que o Rafa se torne um porteiro do templo. Se eu te contar a quantidade de vezes que, por causa dele, eu tive acesso ao coração de pessoas. Uhum. O pastor Nassif saiu aqui, gente, mas a gente vai continuar porque essa conversa está muito boa. Então, nós vamos para o nosso segundo episódio com o pastor Nassif ainda. Fica aí, tá bom?